Hoje nós vamos falar sobre as crônicas. A crônica é muito interessante porque ela pode passar por todos os tipos textuais que nós estudamos. A crônica pode ser narrativa, descritiva, dissertativa e pode chegar aos subgêneros também que nós estudamos, aos gêneros e subgêneros. E é muito interessante porque a crônica pode ser feita desde uma pequena história, contando sobre o nosso próprio cotidiano, até uma crítica social séria contra as questões políticas, econômicas, a desigualdade, entre tantos outros temas. Então, a crônica é um, um gênero que nós precisamos analisar. De forma simples, nós vemos aqui, a crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. E se a gente critica algum acontecimento do cotidiano, com o passar do tempo, a crônica perde a sua significação. Por exemplo, muitas pessoas já devem ter feito nesse ano de 2020 alguma crônica falando sobre a pandemia, sobre a quarentena. Daqui a 5 anos, 10 anos, essa crônica fica fora de contexto. As pessoas já não vão saber mais a que se refere. Dependendo da crônica, né, se ela não citar a pandemia especificamente, a quarentena, enfim, é capaz da pessoa não entender sobre o que ela está falando. Então, as crônicas têm uma certa data de validade, boa parte delas, principalmente as críticas. E, e isso é muito interessante. Nós vamos observar em alguns exemplos aqui. Portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, elas perdem sua validade, ou seja, ficam fora de contexto. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Alguns escritores brasileiros se destacaram como cronistas, né? Nós temos aqui alguns escritores lá do século XIX, alguns do início, alguns do fim do século XIX. Alguns chegaram até o século XX, né, com vida, mas os mais importantes dessa época foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, que é meu conterrâneo, também nasceu na minha terra, Cachoeira de Itapemirim, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando Abreu. São alguns cronistas importantes do século XIX. Segundo o professor e crítico literário Antônio Cândido, ele produziu grandes bibliografias, inclusive, para quem estuda essas questões da língua portuguesa, em seu artigo A Vida ao Rés do Chão, de 1980. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Ora, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, uma revoada de adjetivos e períodos cadentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas.
Ela é amiga da verdade, da poesia, nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas. Sobretudo porque quase sempre utiliza o humor. Isso acontece porque não tem pretensões de adorar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Olha que interessante, né? A análise de Antônio Cândido. Não há, na visão dele, um grande palanque para os cronistas, né? Um prêmio Nobel para um cronista, grande reconhecimento aos cronistas, porque a crônica não é como o romance, a dramaturgia, a poesia, que enaltecem o tema, o assunto abordado, com dezenas de adjetivos, com palavras incríveis. A crônica é uma literatura comum, ela trata do nosso cotidiano. Inclusive, em algumas crônicas, nós vamos ver, são escritas em primeira pessoa. Eu acordei e ouvi um barulho lá fora. Isso é um exemplo de crônica narrativa. Eu acordei e ouvi um barulho lá fora. Quem seria? Um policial ou um alienígena? Sabe? Algo cotidiano. Não, era só o locatário cobrando o aluguel. E aí vai e desenvolve a crônica com criatividade, com humor e chama a atenção do leitor. E aqui ele mesmo coloca que a crônica, olha só, é amiga da verdade e da poesia. Nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas, sobretudo porque quase sempre utiliza humor. Isso acontece porque não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, percebem? Mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. A origem da crônica não era a publicação em blogs, o compartilhamento em redes sociais, em aplicativos, né? As crônicas críticas aos vários fatores sociais que nos rodeiam, né? Elas não foram feitas assim para serem enaltecidas, colocadas em outdoors e outras coisas. As crônicas são filhas do jornal, elas foram feitas para serem publicadas em jornal. Num período em que hoje você lê e acha incrível e fantástico, e amanhã aquele mesmo pedaço de papel está servindo para embrulhar um par de sapatos, forrar o chão da cozinha, né? E até colocar na caixinha do gato ou do cachorro, né? O jornal, para que ele possa fazer suas necessidades. Então é para isso. A crônica não foi feita como os grandes romances, né? Como as grandes literaturas, por exemplo, os Lusíadas de Luís de Camões, que atravessou séculos e séculos e até hoje pode ser comprado em qualquer lugar. Ou melhor, se nós pegarmos os livros de Platão, por exemplo, se você pega a República de Platão, né? Olha, atravessou milênios até que hoje possamos comprá-la também em qualquer livraria. Então, a crônica tem um propósito diferente e ela é simples. Ela foi feita para que qualquer pessoa conseguisse escrever. Você poderia dizer assim, por exemplo, acordar todo dia de manhã para assistir aulas online. Olha só, isso é uma crônica narrativa. Só que aí você tem que ter criatividade, tem que escrever um bom texto. E através disso você pode fazer uma crítica, por exemplo, às aulas online, ao fato de que hoje nós estamos presos atrás do computador. E aí você desenvolve. Acordar todo dia de manhã para aulas online. Quanto tempo não vejo pessoas reais? E vai escrevendo, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de crônicas para vocês.
A crônica foi inicialmente desenvolvida com caráter histórico, né? As crônicas históricas. Elas relatavam desde o século XV fatos históricos, reais ou fictícios, ou acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica, né? Algumas com toque de humor. Mais tarde, esse tipo de texto despretensioso foi se aproximando do público e conquistando os leitores mundo afora. Hoje, esse fato é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação. E aí nós temos as principais características de uma crônica. As crônicas são formadas por uma narrativa curta, mas a gente tem que se lembrar sempre que a crônica não é um gênero só narrativo. É muito interessante porque a crônica é multifuncional. Ela pode ser um gênero narrativo, um gênero descritivo, um gênero dissertativo, expositivo. E nós vamos ver isso. Por exemplo, quando você conta fatos históricos, você expõe. É um tipo de texto expositivo, dependendo de alguns elementos que você usará na hora da sua escrita. A crônica também pode usar até o texto injuntivo para trazer algo em tom crítico, cômico, algo interessante para o leitor, por que não? Né? O uso do imperativo. Pode ser que a gente utilize uma frase ou outra dentro da crônica, sim. Linguagem simples e coloquial. Não vamos usar linguagem erudita. Né? Abrir-se-ão as portas da verdade para que então os infantes enxerguem as desgraças da humanidade. Nós não vamos ver uma frase assim numa crônica. Vão ser as mais antigas, mas o propósito da crônica, principalmente da década de 60, 70 para cá, é usar uma linguagem simples, coloquial, um texto característico de jornal, que as pessoas pudessem ler em pouco tempo, que chamasse atenção, que fosse engraçado, que fizesse uma crítica, que descrevesse algum fato e que fosse interessante. Poucos personagens, se houver. Às vezes nem tem personagens, nós vamos ler. E às vezes tem bem poucos. Espaço reduzido. Nós não vamos descrever um país inteiro e vários cenários. A casa do pai, a casa da filha, a casa do irmão, a igreja, a escola, a prefeitura, a praça da cidade. Nós não vamos fazer isso, como por exemplo em Dom Casmurro, que tem dezenas de capítulos, e nós não vamos fazer isso. São dezenas de capítulos, com dezenas de personagens, com dezenas de espaços, com várias linhas temporais. Então, não é a mesma proposta. Acontecimentos cotidianos, isso é muito importante. A crônica tem que abordar acontecimentos cotidianos. Ela tem que inserir essa característica, porque ela nasce para isso, ela nasce do jornal que é publicado todo dia. Poxa, se o jornal é publicado todo dia, antigamente as pessoas assinavam jornal. Hoje também, eu assino jornal. E aí, imaginem, você recebe todo dia um pedaço de papel. Tem que ter alguma novidade. E uma dessas novidades, uma de muitas, além das notícias, claro, eram cadernos de histórias, de contos, de crônicas, que traziam coisas novas. E tinha que ser interessante, tinha que ser algo novo. Você precisava inovar todo dia. Nada melhor do que usar os fatos cotidianos para isso. Agora, temos alguns tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Estão vendo aí o que eu disse? Ó? Podemos destacar a crônica narrativa, baseia-se em uma história, o que a aproxima do conto. Pode ser narrado tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular, ou seja, eu ou ele. Né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu comi, eu acordei. Ele ou ela fizeram, deixaram de fazer, etc, etc. Primeira e terceira pessoa do singular. Texto lírico, poético, mesmo em prosa, né?
comprometido com fatos cotidianos, banais, comuns. Vocês vão ver um aqui. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido falar alguma historinha que alguém contou por aí, que foi baseado nessa crônica de Luiz Fernando Veríssimo que nós vamos ler. Vocês vão achar bem interessante. Crônica dissertativa. Opinião explícita com argumentos mais sentimentalistas do que racionais. Por exemplo, ao invés de se escrever segundo o IBGE, a mortalidade infantil aumenta no Brasil, escreve-se: vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo. Então, na crônica dissertativa, nós temos uma característica sentimentalista, exposto tanto na primeira pessoa do singular quanto na do plural. Eu ou nós. Tá? Muito interessante também. Crônica jornalística. Mais comum das crônicas da atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde usam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa, só que conta um fato histórico. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. É importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Ela pode ter ambas as características. Uma crônica narrativa e histórica. Uma crônica narrativa e humorística. Né? Então, nós temos várias formas de fazer. Eu tenho aqui interessante pergunta da Celina. Não tem, né? Na verdade, as mais comuns são as narrativas jornalísticas dissertativas, né? Hoje em dia. Humorísticas também. Elas têm uma data. Agora, quando a gente aborda um fato histórico, ele é atemporal, né? Ele atravessa as décadas e os séculos, assim como algumas crônicas históricas que nós podemos analisar daqueles escritores que falamos lá em cima. Bem, nós vamos analisar agora uma crônica, Aprenda a Chamar a Polícia, texto de Luiz Fernando Veríssimo. Um texto incrível, incrível e simples. Escrito em prosa. Vamos analisar aqui. Eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia. Informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo.
eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: "Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão." Eu respondi: "Pensei que tivesse dito que não havia nenhuma viatura disponível." Olha que legal. Então, essa história, essa crônica, feita por Luiz Fernando Veríssimo, texto pequeno, simples. Ele conta aqui como se ele estivesse dentro de casa e ouvindo um ladrão sorrateiro do lado de fora procurando uma forma de entrar. Perceberam? E tem um efeito cômico, humorístico aqui, né? A ideia é que a única forma que ele encontrou de chamar a polícia para que ela viesse rápido é dizer que ele tinha eventualmente matado o ladrão. E aí veio todo mundo. Veio várias viaturas da polícia, do resgate, helicóptero, a emissora de TV, os direitos humanos, veio todo mundo, a galera toda. E aí, esse é o título da crônica: Aprenda a Chamar a Polícia. Texto simples, pessoal. Não tem. Não é algo fantástico, impossível de pensar. Mas ele foi criativo. Veríssimo foi muito criativo nessa crônica. É essa a ideia. Mas, assim, em termos de texto, é até uma crônica pequena. Caberia tranquilamente em meia página de um caderno. Então, assim, não é tão complicado. Nós vamos ver, deixa eu colocar outra aqui para vocês. Essa crônica e outras eu gosto bastante. É escrita por um rapaz chamado Juliano Martins. Juliano Martins. Ele escreveu várias crônicas interessantes aqui. Muitas crônicas legais. Dá para você dar uma olhada e pegar algumas ideias, né? Mas olha, O Último Homem do Planeta Terra. Acostumado a acordar todos os dias com um turbilhão de buzinas, vozes e motores esfaqueando seus ouvidos, neste dia acordou incomodado com o silêncio. Vocês perceberam aqui, ó? Eu vou voltar para vocês poderem analisar. Olha só. Crônica narrativa. Baseia-se em uma história, o que aproxima do conto. Pode ser narrado tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular. Aqui nós estamos falando sobre quem? Sobre um rapaz que está acordando, estamos falando sobre ele. Ó, acostumado a acordar todos os dias com um turbilhão de buzinas, vozes e motores esfaqueando seus ouvidos, neste dia acordou incomodado com o silêncio, um torpor imediato, a estranheza levando-o a examinar ao redor, aquela sensação de em que buraco me enfiei afinal, mas não estava em nenhum lugar estranho. Estranho lugar, lugar nenhum. Era o mesmo quarto fétido de 20 e poucas primaveras, a mesma bagunça, o mesmo cheiro ácido impregnado nas paredes mofadas. Inevitável. Saltou da cama e foi até a janela. Do lado de fora do apartamento, reinava o vazio, silêncio absoluto. Era feriado? Devia ser, droga. Mas nem domingos, nem feriados costumavam ser absurdamente quietos assim. Havia sempre malucos correndo com seus fones de ouvidos, carros passeando sem uma direção definida, bêbados cambaleantes tentando achar o caminho de volta para casa. E estaria realmente em casa? Ligou o rádio. Odiava locutores com bom humor. As manhãs foram criadas para serem mal-humoradas. Mas nesse dia, permitiria torturar-se com o bom dia, irritante vindo junto com as ondas de rádio. Precisava descobrir o que estava acontecendo. E que infernos estava acontecendo? A pergunta que lhe invadiu a cabeça quando do rádio só vieram chiados. Mudou de estação. Nada. FM, nada. AM, porcaria de chiado. Hertz e megahertz dos infernos. Deu um tapa no rádio.
teria preferido o monótono bom dia de uma voz grave qualquer. Raiva deixava-o com fome. Resolução: encher a barriga. Pão seco, leite azedo. Desistiu. Melhor tapear a fome com uma lata de cerveja. Comeria qualquer porcaria no caminho para a faculdade. Quando seus pés chegaram à rua, percebeu a intensidade da estranheza. Não havia uma pessoa sequer em lugar algum, nem caminhando, nem rastejando. Entrave para a normalidade. Suave fatalidade. Seria um sonho? Evidentemente que não era. Era o caos. Tão somente isso. Ou mais do que isso. Como saber? Melhor caminhar. E caminhou. Diante dos seus olhos, epítome da estranheza. Carros batidos. Recém-batidos. Era o que parecia. Alguns ainda fumegavam. Começou a ver pequenos incêndios. A pior parte foram os objetos pessoais dos transeuntes. Objetos, bolsas, pastas, roupas, tudo espalhado pelo chão, como se tivessem evaporado de uma hora para outra. Seres distraídos em suas vidas ocupadamente desocupadas. De repente, são fulminados por uma explosão laser colossal. Todos desaparecem. Todos, exceto um estudante de filosofia. Filosofia barata, que não lhe permitia entender nem a milésima parte do que estava acontecendo. Por que ele sobrevivera? Por que ainda estava ali? Será que seu apartamento possui alguma proteção? Algum dispositivo anti-raio laser universal fulminador de inteira humanidade? Os animais deviam ter esse dispositivo também. Foi o que concluiu ao ver os cães e gatos, pássaros e ratos em seus passeios despreocupados, deliciando-se com os alimentos que sobraram, caídos intactos das mãos dos seres humanos, antes que tivessem tempo de levá-los à boca. Estava só. O último homem do planeta? Ou melhor, o último moribundo do planeta. No dia seguinte, a energia acabou. Já esperava por isso. Não havia qualquer pessoa operando qualquer porcaria em qualquer lugar do planeta. Nenhum qualquer em nada qualquer. Teve sorte em não ser esmagado por um avião desgovernado que poderia estar sobrevoando sua cabeça quando o piloto e o copiloto evaporaram. Sorte? Teria sido a melhor coisa a lhe acontecer. E por não ter acontecido, tremeu na escuridão, envolvido pelo denso anoitecer. 20 anos depois. A vegetação dominava as ruas, prédios e casas tomados por trepadeiras, o musgo servindo de tapete fértil para a proliferação de plantas sobre ruas e calçadas, concreto arrebentado, carros enferrujados e um bando de animais tomando a cidade. Lobos e cobras, ursos e gatos selvagens reinavam na selva de pedra. E no meio do verde, outrora cinza, caminhava um encurvado estudante de filosofia. A barba crescida chegava ao peito. As roupas deterioradas pelo tempo se soltavam do seu corpo flácido. Caminhava lentamente, pés descalços rastejantes. Sussurrava alguma coisa. Abram caminho, curvem-se diante do rei. Quase inaudível, quase elástico. As cobras e os lobos abriam espaço. Ursos e gatos pareciam até se curvar. E o homem passava. Em sua mão, apenas a réplica de um cetro enferrujado. Especialistas da extinta humanidade jamais seriam capazes de prever algo assim, mas tornou-se realidade. Estudante de filosofia, torna-se rei do planeta Terra. Então essa é uma crônica um pouco mais longa, né? Uma linguagem um pouco diferente, mas ela é narrativa, vocês percebem? E descritiva. Ela narra e descreve. Narra e descreve. Tanto o estudante de filosofia, quanto tudo que está ao seu redor. Poderia ser visto como algo crítico. Poderia ser visto como algo cômico, engraçado. E isso é uma crônica. Ele tem várias crônicas dele aqui. Vocês poderiam procurar de outros autores também. Eu que sempre acompanho o blog dele, mas é só pesquisar no Google Juliano Martins. Martins com Z, ao invés de S.
ele tem várias crônicas interessantes. O Homem Lixo, Baratas Dominam o Planeta, Adeus Olimpo, né? São bem interessantes as crônicas dele. Mas nós vamos estudando um pouco mais nas próximas aulas, principalmente sobre a crônica narrativa e que podemos combinar com o gênero humorístico.